Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e hoje eu vou falar para você o que eu achei da prova do ENARE do ano de 2025. Se você está fazendo residência agora ou vai fazer nos próximos anos, esse vídeo com certeza vai te ajudar a entender a realidade por trás das provas, ou pelo menos dessa prova, que é uma prova grande aí de residência médica. Para você que acompanha os meus vídeos, está vendo que o cenário está um pouco diferente, né? Eu estou em uma semana aí de folga, tirei uns dias para descansar, e eu estou em uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Monte Verde. E vocês conseguem ver refletidos a visão que eu estou tendo aqui na frente. Dito isto, vou ser bem direto com vocês, vou comentar sobre coisas que eu vi na internet, né? Comentários gerais que eu vi na internet. O primeiro deles é falando que a prova é injusta, que a prova foi injusta no caso, né? E eu vou discordar por uma questão muito simples, né? A prova foi igual para todo mundo. E se a prova foi igual para todo mundo, a prova foi justa. Não significa que a prova foi boa de fazer, que caíram assuntos relevantes para o médico generalista. Não, a gente vai já tocar nesse assunto. Mas você tem que entender isso. Se a prova foi igual para todos, a prova foi justa. Quer você tenha gostado da prova, quer você não tenha gostado da prova. Tá? E aí isso faz com que a gente entre no nosso segundo ponto. Os assuntos cobrados. O que eu achei dos assuntos cobrados, galera? É claro que grande parte dos assuntos cobrados ali não tinha muita... Não vou falar que grande parte, né? Mas algumas questões cobradas ali não tinham muita relevância para o médico generalista, né? Eu até vi um comentário interessante que falava o seguinte: eu não sabia que para virar um especialista, né? Para entrar na residência, para virar um especialista, eu já tinha que ser especialista antes. Ou seja, a pessoa estava falando que o conhecimento cobrado foi um conhecimento de especialista. E sim, em determinadas questões, a gente teve uma complexidade muito grande, que remontava aí os conhecimentos que talvez um especialista tivesse que ter. Nesse ponto, a prova foi ruim. Outra coisa que a prova não trouxe, assuntos relevantes. Não teve questão de cardiologia, né? Podia ter abordado doenças mais prevalentes, coisas que o médico recém-formado vai precisar saber, conhecimentos que o médico recém-formado tem que ter. E isso, assim, praticamente não foi abordado. E a minha crítica aqui ela é principalmente para a prova de clínica médica. A prova de clínica médica acho que foi a que mais pecou nesse ponto. Então, sim, as questões poderiam ter sido melhores. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Existe o perfeito, existe o que a gente quer e existe a realidade, que é o meu terceiro ponto aqui. Falando em termos de realidade, a gente tem que entender o seguinte. Na vida, a gente vai ter muito mais não do que sim. E a realidade foi essa, uma prova difícil de fazer, uma prova chata de fazer, uma prova com assuntos que talvez você não soubesse, eu mesmo não sabia muita coisa ali naquela prova, tá? E isso se chama realidade, né? Quando a gente estava lá na faculdade, principalmente a geração mais jovem aí, tinha como um grupo de alunos se juntar, dar uma birra lá e reclamar do professor e tal. Aqui não tem como fazer isso. Então vocês estão se deparando com a realidade da vida. A vida é muito mais não do que sim. Então, às vezes, você vai fazer uma prova e não vai bem. Tá? Isso não pode fazer você desistir de tudo. Isso não pode fazer você sofrer a ponto de não conseguir se concentrar para estudar para as próximas provas que virão. Porque provavelmente você não vai fazer só o ENARE. O ENARE provavelmente foi a sua primeira prova, assim como foi a minha primeira prova. Eu estou fazendo prova esse ano. E essa é a realidade dos fatos. E eu aposto com você que quem está falando que a prova foi injusta, quem está reclamando muito da prova, é aquela pessoa que não saiu bem na prova. Eu acho muito difícil alguém que tirou 80 na prova, porque teve gente que tirou, gente. E não se iludam. Sempre vai ter gente que vai sair bem em qualquer prova. Seja porque a pessoa era muito boa, seja porque ela deu sorte nos chutes que ela deu. Às vezes a pessoa estava no nível bacana e deu sorte em alguns chutes que ela arriscou ali. Então isso pode acontecer. Essa pessoa não vai achar que a prova foi injusta. Dificilmente ela vai achar que a prova foi injusta. Para ela foi justíssima. Ela está com 80%, ela está com 75%, ela está com 85%. Pelo menos eu já vi em alguns rankings aí pessoas com essa nota. Lembrem-se disso. Em toda a prova, alguém vai sair bem. E pode não ser você. E isso não pode ser motivo para você entregar os pontos, para você desistir da vida, para você acabar com a sua saúde mental. Tá bom? Tira 1, 2 dias, descansa, né? Chora o que tiver que chorar. Depois, meu amigo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Arregaça as mangas e vai trabalhar para estudar para a próxima prova.
Outro ponto importante os recursos, eles podem mudar muita coisa, né? Assim, pensando que a banca vai ter o bom senso de alterar alguma questão ali. Pode ser que você ganhe todos os pontos das questões, pode ser que você não ganhe nenhum também. Então a gente tem que esperar. Tem provas que tem muitos recursos, que a banca abre mão de muitas questões, que a banca anula muitas questões. Eu sei que a FGV, isso foi uma colega, né, na verdade uma aluna minha que é advogada e faz medicina, eu dou aula para ela, ela comentou que a FGV faz a prova da OAB e que um dos objetivos da FGV é não anular nenhuma questão. Então a FGV costuma fazer questões muito bem elaboradas, muito bem amarradas às referências, de forma que existem poucas anulações. Eu não sei se isso vai acontecer na prova do ENARI, se a FGV não vai querer anular questões. Isso pode acontecer? Pode. Não temos como saber. Mas que tinham questões ali um pouco dúbias, né? Que geravam dúvidas, tinha. Eu acho que vai ter algum tipo de anulação. E você pode se beneficiar disso. Então não acabou o jogo ainda. É importante focar nas próximas provas. Foque nas próximas provas. Esqueça essa primeira. Leve essa primeira como um ensaio. Né? Foi a sua estreia. E na estreia tem um frio na barriga a mais. Na estreia, você tem muito mais coisas passando na sua cabeça. Você não está acostumado ainda àquela situação de prova. E conforme você vai fazendo as próximas provas, você já tem experiência. Não é mais a sua primeira vez. Você não é mais um estreante. E você tem que aprender com os erros que você teve. Você tem que aprender com os erros que você teve. O que você errou naquela prova que poderia ter acertado? Eu, por exemplo, quebrei algumas regras. Eu tinha algumas regras. Uma delas que era não trocar uma questão depois que eu já tinha marcado. E eu fiz isso na prova do ENARI. E errei. Então, o que você fez que poderia não ter feito e que poderia ter saído melhor no ENARI? Claro que não tem como voltar atrás e trocar isso, não tem que ficar sofrendo por isso. Mas você pode fazer o quê? Não errar nas próximas. A mensagem foi dada, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui para vocês verem aqui a paisagem, tá? Deem uma olhada aí. Tranquilos? É isso. Beleza? Não se estressem, não sofram por coisas que já fugiram ou não estão mais sob controle de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tipo de vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.